Eu não ia falar nada, né? Mano, Oi, eu acho gente. que. Opa, começou já a Essa é a gravar? segunda parte da. Começou, oi. Ah, oi. Começou a gravar. Então, eu ia falar mais coisas sobre o dadaísmo, só que na verdade acho que eu nem vou falar, gente, porque agora eu já perdi o fio da meada, sabe? E eu meio que adaptei, assim, as coisas que eu ia falar, enfim. Pode prosseguir, assim, de boa. Beleza. É só uma curiosidade sobre o Duchamp, aproveitando. Uhum. O urinol e a bicicleta são duas obras que se perderam. São duas obras do Duchamp que elas, assim, propositalmente foram destruídas, assim como a maioria das obras dadaístas, né, que elas tinham essa intenção de serem perdidas pelo tempo, né, sem aquela ideia da arte de, né, criar obras que se resistem ao tempo, né, aquela coisa de serem restauradas e tudo mais. Mas tem uma das obras dele que é o Espelho, né? Acho que é o Espelho. Esqueci o nome agora. Ou é a Vitrine ou é o Espelho? Não lembro. Que é uma obra do Duchamp que foi para o MoMA, né? Que é um dos museus de arte moderna mais consagrados. E essa obra é basicamente uma placa de vidro que ela rachou, né? E o Duchamp, se eu não me engano, o Duchamp ainda estava vivo quando isso aconteceu. E ele basicamente autorizou que a obra fosse exposta do jeito que ela estava, né? E isso é bem curioso. Eu não sei exatamente, precisava pesquisar mais essa história, mas fica aí para quem quiser. É bem interessante, que basicamente um vidro rachado no meio do Museu de Arte Moderna. É muito louco. Mas enfim, vamos passar. Eu queria puxar esse gancho já do dadaísmo para falar do surrealismo, porque a gente poderia dizer que o surrealismo é um filho do dadaísmo, de certa forma. Ela é considerada para muitos como a última vanguarda histórica, né, que são essas vanguardas europeias do século XX, né? Ela é a mais tardia delas, ela já é dos anos 20, né, de 24, para a gente ter uma noção, né? A semana de 22 aqui no Brasil já tinha acontecido e o surrealismo estava se formando, né? Mas a gente pode dizer que, por mais subversivo que seja o surrealismo, ele é um movimento que herda muito das vanguardas, então, por mais transgressivo, né, transgressor que seja, ele tem ideias vanguardistas internalizadas. Inclusive, muitas pessoas que eram dadaístas, que eram cubistas, tal, se apropriam das ideias do surrealismo ou passam a serem consideradas surrealistas. Né? Eu posso citar vários exemplos, como o Man Ray, que está aqui no slide. A gente pode falar que o Duchamp, em alguns momentos, ele teve muitos flertes com o surrealismo, o Picasso mesmo também, né? O Paul Klee é um exemplo bem curioso também, porque ele começa com uma tendência expressionista, ele entra no dadaísmo e vai para o surrealismo também. Mas a gente poderia dizer que o diferencial do surrealismo, né, que ele prega essas mesmas ideias do dadaísmo, né, de questionar o lugar da obra de arte e tudo mais, essas ideias estão aqui também. Mas o que tem de muito curioso, né, é que o Manifesto Surrealista, que é escrito pelo André Breton, e o André Breton, né, que era um psicanalista e tal, ele leu a obra do Freud, ele se inspira muito nela para pensar o surrealismo, né? Então o surrealismo ele tem ainda essa questão do inconsciente muito forte. A gente trabalha com as imagens do inconsciente, representações do inconsciente, e por meio dela, né, a gente trabalha então também com a ideia do id, dos instintos, todas essas coisas estão em jogo, e elas, de certa forma, elas mostram muitas vezes as hipocrisias da sociedade burguesa, a racionalidade burguesa posta em xeque, né? Então a gente pode dizer que o surrealismo é uma arte que tem esse caráter muito anticapitalista e tudo mais, né? E os principais temas que a gente vê no surrealismo, então é essa
esse mundo dos sonhos, o corpo, né, a figura do corpo como algo mais erotizado aparece bastante, metamorfoses desse mesmo corpo e também do espaço. A questão do acaso é muito importante, né? Então, pessoas passando ao léu, assim, na rua, né? A figura do flaner, aqui a gente vai falar um pouco dela de novo, mas é um flaner diferente do flaner do Baudelaire, que a gente falou na outra aula. Também tem muita questão do choque, né? Eu coloquei violência aqui, mas é a violência causada pelo choque da subversão, né? Então, quando alguma coisa que está muito internalizado na gente, né? Nós, pessoas que vivemos uma sociedade burguesa muito super egóica e que castra a gente em muitos momentos, a gente é pego de surpresa muitas vezes pelas questões mostradas pelo surrealismo. Então, se a gente lembrar um pouco da última aula, aquelas questões da modernidade, aquele mundo da cidade, né, muito acelerado, em que muitas coisas acontecem ao mesmo tempo e que a gente às vezes passa desapercebido por essas coisas, são essas coisas que a gente passa desapercebido que vão ser esfregadas na nossa cara pelos surrealistas. Sejam coisas pequenas do acaso, coisas que a gente não dá muita importância, sejam coisas que a gente não dá, que a gente não fala sobre, não dá muita importância por serem tabus, né? Então aqui a gente tem uma fotografia do Man Ray, como eu disse, ele começa no dadaísmo, né? Ele era um grande amigo do Duchamp, depois ele vira um grande amigo do Breton também. E essa aqui é uma das fotografias mais famosas dele, né? Que é Noir et Blanche. Desculpa se meu francês está errado, nada. Mas então a gente tem a figura da mulher branca e a máscara africana do lado dela, né? As duas colocadas uma do lado da outra, né? E de certa forma a gente tem uma humanização da máscara e uma objetificação da mulher ao mesmo tempo, né? Como se essas duas figuras fossem colocadas no mesmo plano. Pode passar o slide agora. Aqui eu trouxe alguns trechos dos manifestos, né? O surrealismo, então, ele tem o primeiro manifesto publicado em 24, né? Que é quando a gente poderia dizer que essa ideia ela é formulada. E a partir de 28, assim, a gente poderia dizer que é o auge do surrealismo, né? Que a gente tem muitas publicações, inclusive a Nádia, do André Breton, que é uma obra que fica muito conhecida, o Camponês de Paris, do Louis Aragon. Aqui no Brasil, a gente tem as Memórias Sentimentais do João Miramar, que é uma obra que também bebe muito do surrealismo. E a gente tem o Macunaíma, do Mário de Andrade. Então, a gente poderia dizer que 1928 é um ano bem maluco, assim, para essas ideias vanguardistas, né? E modernistas, no geral. Enfim, o Manifesto Surrealista, o primeiro, ele tenta trabalhar um pouco essa ideia do nome, né, do surrealismo, né? Então, esse nome que viria de algo que seria o contrário da realidade, né? Não necessariamente o irreal, mas algo meta, eles até pensaram em chamar de meta ou supra-realismo, mas aí eles se decidiram pelo surrealismo, né? E aí tem um trecho, né, que eles colocam como se fosse algo pego do dicionário, depois tem outra parte que é pego da enciclopédia, depois definições de vários artistas, é um manifesto bem legal, muito mais profundo do que o futurista, inclusive. Então aqui a gente tem um trecho, né, aqui na coluna da esquerda. Surrealismo, substantivo masculino. Automatismo psíquico puro pelo qual se propõe exprimir, seja verbalmente, seja por escrito, seja de qualquer outra maneira, o funcionamento real do pensamento, ditado do pensamento na ausência de todo controle exercido pela razão, fora de toda preocupação estética ou moral. Então dá para perceber como o surrealismo está muito impregnado das ideias do Freud, né? Quase como se o surrealismo propôs uma ideia de fluxo de consciência analítica mesmo, assim, né? Como se a gente estivesse sentado no divã e soltando tudo pro analista sem se preocupar com nenhuma questão moral, com nenhuma questão ética, enfim, estética, inclusive, né? E só soltando tudo isso. Mas é óbvio que apesar de
do surrealismo querer trazer essa ideia de algo que não está necessariamente calcado no mundo real, estaria na nossa mente, nas coisas que a gente imagina, ele não deixa de confrontar a própria realidade. É uma coisa que a gente está tentando mostrar aqui o tempo todo, né? Que esses movimentos, eles estão sempre falando da realidade, mesmo sendo contrariando ela, né? Bom, e depois, em 1930, o Breton, ele, de certa forma, faz um balanço de como foram os resultados do surrealismo. E, bom, tem um membro que talvez seja o mais famoso dos surrealistas, que é o Salvador Dalí, que ele também é uma das figuras, até hoje, assim, dos artistas. Sei lá, as pessoas quando imaginam um artista plástico, às vezes associam a figura do Salvador Dalí, nessa pessoa louca, que andava com um tamanduá na coleira pela cidade de Paris, esse tipo de coisa. Né, usando roupas bizarras e tudo mais, aquele bigode, aquele olho arregalado e tudo mais, né, ele ficou muito conhecido. Mas ele era uma pessoa que era completamente reacionária. Assim. Ele era muito reacionário, muito conservador. Ele trabalha muito com uma ideia do. Ele tem, lógico, muitas coisas interessantes, ele trabalha muito com essa ideia do sonho e tal, né? Ele também tem umas influências de algo que ele chama de neobarroco, algo assim, né? Ele trabalha muito com as ideias barrocas também. É interessante isso, mas enfim, o André Breton, nesse balanço dele, ele percebe uma necessidade, né? Também, assim, com o nazifascismo em ascensão, de explicar que o surrealismo tem um lugar político, sim, porque o Argan, inclusive, comenta isso no livro dele, né, na Arte Moderna, de que apesar do movimento se chamar surrealista e dar pra gente, às vezes, essa ideia de que ele não está calcado na realidade, de que ele deveria ser um movimento apolítico, por tratar de coisas universais, do sonho, de dentro da gente. Mas não, o André Breton ele quer marcar que não é isso, não é assim. Tem a parte real disso e tem um caráter político. É uma arte que tem, né, uma ação política, né? E aí ele fala num trecho do segundo manifesto, já em 1930. O mais simples ato surrealista consiste em ir para a rua, empunhando revólveres e atirar ao acaso, até não poder mais na multidão. Então, aquela ideia, né, de trabalhando com as coisas do acaso. Quem não teve, ao menos uma vez, vontade de assim acabar com o sisteminha de aviltramento e cretinização em vigor, tem seu lugar marcado nessa multidão, barriga à altura do cano da arma, né? Então, além disso, né, lembra que eu falei daquelas coisas que estão ali nessa modernidade e tal, né, nesse mundo e tal, que passa ao acaso e às vezes passa despercebido e coisas que não se falam? Um dos atos surrealistas seria também esse de confrontar essas coisas que as pessoas não prestam muita atenção por serem tabus e por envolverem um conservadorismo enorme e tudo mais, né? E que nos anos 30 isso é algo que precisa ser combatido o mais rápido possível e o André Breton enxerga isso, né? Então, esse sisteminha, né, de aviltramento e cretinização, né, ele precisa ser, né, as pessoas que são a favor desse sistema estão com a arma do surrealismo apontadas para elas, né? E a legitimação de um tal ato, a meu ver, não é de modo nenhum incompatível com a crença nesse clarão que o surrealismo busca revelar no fundo de nós, né? Então, ele muda essa ideia, né, de que o surrealismo ele não está tratando da verdade, muito pelo contrário, ele está descortinando a verdade, né? Que somente incluir aqui o desespero humano, aquém do qual nada poderia justificar essa crença. Então, dá para ver a diferença com o futurismo, né? Bem pouca diferença. Enfim, próximo slide. Aqui tem alguns exemplos, né? Tentei pegar exemplos menos famosos, assim, das obras do Salvador Dalí, né? Principalmente com os objetos, né? A gente conhece muito os quadros do Dalí, dos relógios derretendo, né? Ele trabalha muito ele era fissurado com a ideia do ovo, né? Da casca do ovo quebrando. Tem pessoas, né? Como sempre tem essas pessoas que especulam na biografia dos artistas, né?
diziam que o Salvador Dalí não podia ter filhos, é por isso que ele representava sempre os ovos quebrando, tal, né? Essa ideia do ovo, né? Como símbolo de fertilidade e tudo mais. Enfim. E sempre essa ideia, mas isso tem a ver no sentido do surrealismo trabalhar com as ideias dos desejos irrealizados, muitas vezes, do sonho, né? Dessa ordem do sonho. O Salvador Dalí vai muito para esse lado. Mas aqui tem uma seção, né, de objetos surrealistas do Salvador Dalí, inclusive um apartamento surrealista, né? Essa foto não dá para ver muito bem, né, mas seria então o cabelo da mulher como uma cortina, uma parte do rosto dela como o chão, outra parte como a parede, os olhos nos quadros, né? Aqui o nariz seria uma espécie de armário com um relógio em cima e a boca como uma cadeira, né? E aí o objeto surrealista funcionando simbolicamente, né, que é um objeto que na verdade não faz absolutamente nada. E a Vênus de Milo com gavetas, que tem um pouco a ver com aquela herança dadaísta, né, de você pegar um objeto que é repleto de aura, né, como a Vênus de Milo, né, colocar gavetas na Vênus de Milo para, de certa forma, sei lá, ela ter alguma utilidade ou algo assim. Né. E pode passar. Que eu trouxe alguns exemplos do René Magritte, né, que dos surrealistas eu acho que ele é o que mais trabalha com uma alegoria, né, o sentido mais do imaginário, né, ele pega coisas que não seriam tão absurdas quanto o Salvador Dalí e ele trabalha em cima delas, né, então aqui a gente teria uma sala, mas que dela sai um trem da lareira, né, se eu, não me, eu esqueci de pôr as legendas nessas obras, mas se eu não me engano o nome dessa é a Transfiguração do Tempo, né, então esse trem representaria isso, né? O tempo e o espaço não fazem mais sentido aí nesse quadro, apesar dele parecer um quadro que seria realista a princípio, né? Quando a gente vê o trem saindo da lareira e a gente não consegue entender muito bem nem como ele se mantém, né? Andando e tal. E do outro lado a gente tem ai gente, por que eu não coloquei as legendas? Mas é algo como o nu da raça branca, uma coisa assim, né? Que é um pouco trabalhar com esse ideal da beleza branca, das mulheres europeias e tal, né? Sabe aquela coisa de tipo, nossa, está cada dia mais difícil obter o ideal do corpo feminino e tal, é mais ou menos essa ideia. E a gente vê uma mulher com uma orelha no lugar do nariz, mas na verdade não existe o rosto em si, só elementos do rosto, dois narizes, uma boca, uma orelha no meio, o olho, né? O seio e a barriga se tornam círculos, assim, né? Uma coisa bem, tipo, tratando dessa impossibilidade, né? E também tem muito essa questão das figuras das quimeras, né? No surrealismo, né? Das mulheres quimeras, das mulheres indecifráveis, indefiníveis e tal, e ele trabalha de certa forma com isso também aqui. Tem mais uma só, no próximo slide, do Magritte, que é a mais conhecida, que é o Ceci n'est pas une pipe, que fala? Une pipe. E, enfim, não, isso não é um cachimbo, né? Acho que essa é a mais conhecida do Magritte e que, né? Acho que essa obra já foi saturada de tanto que ela é discutida, né? De que a gente fala, não é um cachimbo porque isso é uma obra de arte, né? E então questionando mais uma vez o papel da realidade na obra de arte, né? Pensar que isso é uma representação da realidade, não de fato um cachimbo de verdade, né? Por mais real que ele possa parecer. Enfim. Depois eu coloquei mais. Eu queria dar um exemplo latino-americano, né? E, bom, o surrealismo, talvez de todas as vanguardas, como ela é que se perpetua, de certa forma, por mais tempo, o André Breton, né? E, de certa forma, a gente pode pensar que o dadaísmo emendado ao surrealismo daria talvez a vanguarda que perdurou mais, né? O André Breton ele trocava muitas cartas, né? O Salvador Dalí também, né? Com os artistas latino-americanos, né? E muitas trocas, principalmente o André Breton com a Frida Kahlo, foram feitas em termos estéticos, né? O André Breton ele conhece a obra da Frida
por meio do Diego Rivera, que é o marido dela, né, que nessa época é um artista que tem sucesso. A Frida Kahlo ela não chega a ter sucesso em vida, né, nos mesmos termos que o Diego Rivera, mas o André Breton ele reconhece a obra dela e a gente pode perceber muito como esse caráter do sonho também é visto na obra da Frida Kahlo. A gente poderia dizer que, em termos de artes plásticas no Brasil, no surrealismo, a gente teria as obras da fase antropofágica da Tarsila do Amaral também, né, com esses caráteres assim, né, tirando todo o fato da própria antropofagia, mas bebe muito do surrealismo. E a Frida Kahlo a gente poderia dizer principalmente por esses elementos do sonho e uma sucessão de imagens, né, que aparecem no sonho também. A Frida, ela trabalha muito com a ideia do autorretrato e a ideia de tratar sobre coisas da própria vida, né, nos quadros dela e das crenças dela e tudo mais. E tem a história, né, do acidente da Frida, que foi algo que foi muito marcante, né, na própria obra dela, porque ela fica imobilizada, ela precisa pintar muitas vezes quadros deitada, ela não aguenta ficar muito tempo em pé para pintar. Então, por isso que ela trabalhava muito com o autorretrato, né? E essas duas imagens, elas fogem um pouco desse estigma, né, que ficou da Frida Kahlo e do autorretrato, né? Eu tentei pegar umas coisas diferentes, que ela trabalha um pouco com a ideia do muralismo mexicano, né? O muralismo é um gênero, assim, digamos, de pintura mexicana, que trabalha com a arte em paredes, em espaços muito grandes, e que é uma sobreposição de várias imagens. São muitas imagens diferentes formando um cenário enorme. E o Diego Rivera, o marido da Frida, inclusive, era um dos grandes pintores, né? E os dois eram muito marxistas e tudo mais. Vocês devem conhecer a história, vocês já viram o filme da Frida Kahlo, inclusive, né? O Leon Trotsky, ele passa um tempo na casa da Frida Kahlo. Enfim, ela tem essa influência marxista muito forte, e também tem a questão de que no acidente da Frida Kahlo, ela perfura a barriga e não pode ter filhos, então a gente tem muitas imagens, né, aquela mesma questão, comparando com o Salvador Dalí, né, da infertilidade, da questão de ter um filho e tal, né, e as imagens do sonho, juntas de alegorias e tal, né, enfim. E aqui, então, a gente tem Moisés, ou o núcleo da criação, né? Então a gente teria o Moisés, a criança no Moisés, chama Moisés esse negócio, né? E várias coisas que surgiriam a partir da criação, né? E a gente tem desde a imagem de imperadores romanos a Cristo, a Marx, a Gandhi, imagens astecas, imagens judaicas, judaico-cristãs, Satanás, enfim, né? A gente tem a Nefertiti, Buda. A imagem está cortada, né? Acabei cortando para caberem as duas. A gente tem até o Hitler nesse quadro da esquerda. Enfim, são várias sucessões, assim, né, de que dá uma ideia de que talvez do lado esquerdo estejam as coisas positivas para Frida Kahlo, do lado direito as coisas que ela não considera tão positivas, talvez. Enfim. Então, o muralismo tem essa questão, né, de que são muitos detalhes e que a gente pode passar horas e horas vendo os detalhes, né, as imagens que ela coloca e que formam um todo, né, que traz essa ideia da imagem surrealista da livre associação, do acaso e tudo mais, né. E aí do lado direito, já no ambiente doméstico, a gente tem a banheira, né, como uma espécie de moldura e as coisas emergindo da água, né. E aí tem desde figuras de familiares, um autorretrato dela na cama, do lado dela convalescendo, né, ela duas vezes, enfim. Queria trazer então a Frida Kahlo de um jeito um pouco diferente, talvez não muito voltado à imagem que se criou de uma Frida Kahlo que faz muito sucesso e que, né, é muito vendida, do mesmo jeito que o Van Gogh, né? Tipo, são duas imagens que isso é uma das coisas estranhas, né, que o modernismo fez, que criou várias personagens que viraram um produto e que muitas vezes eram contra isso, né? Apesar de ter alguns que autopromoviam essa mesma ideia, como o Picasso, pensando no caso brasileiro, a própria Tarsila do Amaral, né? Enfim, é isso.
Show de bola. Essa é uma boa ponte para o que eu vou falar. Aliás, isso Ah, tem a eu ver esqueci que tem mais uma imagem. Tem mais com. uma, desculpa. Esqueci, é só mais uma. Esse aqui são algumas imagens do Man Ray que eu falei no começo. Que eu só queria trazer um raiograma, que é essa ideia de trazer só a revelação de objetos do cotidiano, né? Então tem um pouco essa ideia de associação, imagens do acaso, do cotidiano, e que muda um pouco essa ideia da fotografia. Eu coloquei esse raiograma, na verdade, porque ano. Ai, tem mais um ainda, desculpa. Porque, porque caiu no Enem, uns anos atrás, um raiograma do Man Ray. E só para mostrar também, aproveitar essa ideia de comercialização e tal. O Man Ray, ele ficou muito famoso, né? Ele até criou esse pseudônimo, né? Que ajuda muito a vender a imagem dele, né? O Homem Raio e tudo mais. Uma das coisas que ajudou ele a se firmar como fotógrafo e que pouco se fala, né? Só se vê essa imagem de um fotógrafo de vanguarda, foi fazer fotos de celebridades e principalmente trabalhar para a revista Vogue, que é uma das revistas de moda mais consagradas da França e tal, né? E aí tem uma foto, uma das mais famosas que ele fez, que é a da Coco Chanel, né? E aí depois, é só para falar na literatura, o último slide, sobre o Nádia do Breton e o Camponês de Paris do Louis Aragon. O Nádia, ele é um livro que na forma já é bastante assim, né? Sobre um cara que está andando e encontra uma mulher que ela tem essa personalidade esfíngica, ela é um enigma, e ele começa a correr atrás dela. E no próprio livro, ele vai colocando várias fotografias, anúncios de jornal, né, ele vai acrescentando várias coisas para dar essa própria ideia de coisas que ele vai achando ao acaso na cidade, né? E o Camponês de Paris também tem bastante esse efeito. E aqui eu só peguei um trecho de uma pesquisa que eu encontrei sobre a Flannery, e que comenta um pouco a Flannery no realismo, no surrealismo e na street photography, né? E ela fala que o que é interessante, né, do Flaner surrealista, que diferentemente do Flaner do século XIX, aí a gente poderia pensar o próprio Baudelaire, né? Que ao perambular com distinção e olhar de detetive, o Flaner do século XIX cultiva, a partir dos indícios colhidos na floresta de símbolos, uma prosa sobre novas sociabilidades, transgressão e vida boêmia. Em outro momento da modernidade, na última vanguarda do início do século XX, o surrealista passeia por essa floresta com uma postura de estranhamento diante dos indícios do acaso que revelam o maravilhoso possível no cotidiano. Gosto de me deixar. Aí é uma frase do Aragon, né? Gosto de me deixar atravessar pelos ventos e pela chuva. O acaso, eis toda a minha experiência. Enfim, acho que é um jeito bom de acabar de explicar o surrealismo. Desculpa aí cortar você, Tudo Guilherme. bem. Agora a gente vai para vanguardas russas. O que eu ia dizer, mas que se perdeu um pouco, é que aquela ideia de marca, né, que a Sofia falou, que o artista seria uma marca. E que é isso que faz vender, afinal, né? E existe uma certa renúncia a isso no dadaísmo, que o artista não é um gênio, o artista não tem nada de especial, né? Então a quebra com a instituição da arte tem a ver com isso. E nas vanguardas russas isso vai acontecer também. E na Bauhaus, que eu vou falar no final, com essa ideia de escola, então, e a arte e o artesanato não são muito diferentes, você pode aprender, enfim. Mas vamos para as vanguardas russas. E Vutemas. Vutemas é o nome de uma escola que vou comentar. Existe uma primeira vanguarda que eu não tenho nenhum slide sobre ela, que ela é menos conhecida, que é a primeira também, ela surge antes da Revolução Russa, né? Assim, só falando um pouquinho sobre a Rússia. A Rússia, ela tinha até o começo do século XX, ela era um país praticamente feudal, o que é bem diferente de boa parte da Europa, né? Que a França, por exemplo, a Inglaterra estavam se modernizando muito, e aí isso também aconteceu em outros países por vias fascistas também, né? A Itália, a Alemanha e tal, mas aí um pouco depois.
Mas aí, enfim, no começo do século XX, a Rússia era um país praticamente feudal que tinha o czar, o czarismo. Era como se fosse um rei, né? Uma família que mandava lá. Né? E já começaram a existir várias tensões no começo do século XX, com o povo querendo mudar isso, né? Tanto que aí tem duas revoluções, né? Uma revolução que é para instituir uma república e uma segunda revolução, que é chamada Revolução de Outubro, que é uma revolução, na verdade, socialista, em 1917. Só retomando um pouquinho da história russa, para quem não lembra ou, sei lá, não conhece. É, bom, esse primeiro movimento, que surgiu já no começo do século XX, é chamado raísmo, e é um movimento pouco conhecido. Ele tenta fundir várias tendências que apareciam na Europa, de várias vanguardas, como o cubismo, o futurismo e uma outra chamada orfismo, que, enfim, não vou comentar tanto. Eles escreveram um manifesto, né? Até interessante que é, depois a gente vai ver que as mulheres são mais lembradas e elas tinham um papel é, dentro das instituições artísticas ali, principalmente com certeza depois da Revolução Russa, é, maior em geral do que em outros países europeus. Enfim, esse primeiro manifesto do raísmo ele é assinado por Michel Larionov e a Natália Goncharova, do raísmo. Mas o que eu vou falar mais é sobre outras duas vanguardas que têm elementos em comum. Uma luz meio estranha. Que é o suprematismo e o construtivismo. Primeiro, o suprematismo, o principal nome do suprematismo é o Malevich, mas o próprio Kandinsky, que a Sofia já citou, em alguns momentos ele pode ser aproximado do suprematismo. Bom, basicamente, de acordo com o próprio Malevich, a ideia era reduzir o objeto à não objetividade e o sujeito à não subjetividade, encontrando uma forma que equacionasse o mundo interior e exterior. Então, teria um profundo trabalho de pesquisa com a cor e com as formas básicas abstratas, procurando, assim, chegar em reduções que tirassem a objetividade e também a subjetividade do quadro, de modo que as duas coisas existissem ao mesmo tempo. Isso até lembra algumas coisas que a gente falou do cubismo, sobre o Cézanne, dessa ideia da consciência, o objeto fora e a consciência, né? Existe um sujeito que observa em um objeto. E essa ideia de abolir sujeito e objeto aqui, também ela faz parte de um espírito revolucionário de abolir a propriedade dos sujeitos sobre os objetos. A ideia de propriedade privada, né? Isso aqui também o Malevich faz uma quebra com o tempo. O tempo aqui ele não existe, a gente pode se dizer assim, né? E é uma forma, a arte também é uma forma depurada. Isso leva algumas pessoas a dizer que isso chegaria numa espécie de arte pela arte, né? Uma forma pura, uma coisa quase religiosa, assim. E que em alguns momentos até o Malevich deu umas declarações que também poderiam ajudar a pensar isso. Mas não era bem assim, principalmente nos primeiros anos de 1917, 1924, 25. A ideia era que o quadro ele fosse uma espécie de estrutura ou de signo, uma coisa que ele geraria uma equação, né? Ele representa não o mundo, mas ele representa um equilíbrio entre o mundo interior e o mundo exterior. E de certa forma, lembrando que o cubismo, por exemplo, ele representava o mundo na consciência, aqui ele teria as formas do mundo equilibradas também a uma certa interioridade, mas sem ressaltar nenhuma subjetividade, nenhuma objetividade. Então ele fazia muitas dessas formas aqui, como vocês podem ver esses dois quadrados. Tem uma que ficou pequenininha ali no canto, né? Bom,
Malevich ele também foi muito importante para formar intelectualmente toda uma geração. Ele era um professor, grande estudioso da arte, né? E, enfim, ele deu aula na escola Vutemask, que eu vou comentar depois, e ele tinha uma ideia de que a arte ela seria muito importante para a sociedade, e a arte ela possui uma função educativa, de você ver as formas, né? Aqui também essa abstração tem a ver com o que vai surgir o design, né? E a escola e o museu seriam o centro da onde se daria a função educativa da arte. Então a arte ela sempre deveria estar próxima das escolas e dos museus, né? Vou mostrar aqui mais um outro quadro dele. Aqui no lado esquerdo a gente tem uma agora eu não vou lembrar se isso é uma gravura, devia ter anotado. Mas é uma imagem do século XII, né? Da escola de Novgorod, né? Porque não tinha um autor, não tinha né? Não dá para saber quem fez. Possivelmente foram até várias pessoas. Enfim, aí tem essa cruz, que é a cruz, o formato da cruz que era usado ali, né, na igreja ortodoxa, né, cristã, russa. E até tem várias imagens, assim, do Cristo, né, crucificado, assim, com uma cruz desse jeito. E aí existe o Malevich pega e, digamos, depura isso numa abstração de forma. E aí tem aqui do lado direito os elementos fundamentais. Tem essa ideia de depuração em elementos fundamentais da forma das imagens, criando assim um quadro que não represente exatamente a cruz, mas ele cria algo não objetivo, não é uma cruz, e não também totalmente subjetivo, mas de certa forma ele remete a essas coisas, não diretamente. Bom, o suprematismo, eu vou parar um pouco por aqui no suprematismo, talvez ele vá ficar mais claro o que eu estava querendo dizer com tudo isso, depois que eu falar do construtivismo, porque eles têm pontos em comum. Então, essa ideia de abstração, essa ideia da não objetividade, por exemplo, ela até que faz parte do construtivismo, e o construtivismo ele leva isso a um nível totalmente prático. Então, aqui do lado esquerdo tem um cartaz do L. Lissitzky, que foi um dos primeiros artistas que a gente pode dizer que ele era também um designer. E os artistas faziam muito cartazes, faziam panfletos, né, faziam imagens de divulgação, tal. Tinham várias instituições, né, que foram criadas ali nos primeiros anos da União Soviética, né, ou dos Estados Socialistas ali da Rússia, né, que se conversavam, assim, e eles queriam, de fato, ter um papel prático, assim, no mundo. Então a arte que representa o mundo, a arte ela é uma construção para eles, é uma construção que interfere no mundo, na verdade, né? Interfere na situação de fato, diferente do suprematismo, que tem algumas relações, mas que não interfere na situação de fato. Alguns importantes, aí no meio tem uma torre que é do Tatlin, que ele é um arquiteto importante, essa se chamava Torre do Terceiro Internacional. A gente não falou muito sobre arquitetura, mas enfim, essa torre ela nunca chegou a ser construída de fato, mas ela era uma torre que tinha uma bola de vidro lá, que se mexia, e aí ela tinha também uma transmissão a rádio. Então, era uma torre que ficaria as reuniões da Terceira Internacional Comunista, né, que era a reunião dos partidos comunistas do mundo todo, a formulação de uma política mundial que ficaria numa bola lá em cima que girasse, fosse de vidro, para o povo ver, e ao mesmo tempo ela teria essa forma de antena giratória, que transmitiria a informação, tem essa ideia da arte, transmitir informação, né? Só que aí há uma ideia de que a arte, ela constrói coisas, ela construiu quadros, esculturas, etc., ao longo da história, que serviam para enfeitar casas e palácios, museus de burgueses, digamos assim. E agora elas deviam ser a arte para fazer coisas para o povo. Então, a arte ela vai atrás do povo, né? Aliás, aquele primeiro movimento que eu comentei, o raísmo, ele tentava também fazer isso, assim, buscar os folclores, as histórias populares, as tradições populares russas,
junto com as tendências das vanguardas, né? O que é interessante, porque a Rússia, sendo um país mais socialmente arcaico, faz uma espécie de mistura entre formas muito modernas de algumas vanguardas europeias com formas de cultura popular mais arcaica, entre aspas, né? Usando esse termo tradicional. Né? E o construtivismo, ele tem um pouco essa ideia, mas aí ele já vai realmente se modernizar, porque era a ideia da revolução socialista. A ideia também é que as artes, elas não têm hierarquia, não existe uma arte melhor que a outra, nem artesanato, assim, qualquer objeto, ele é importante, então, desde a arquitetura, ao design, a você fazer um cartaz, você escrever um poema, você, etc, 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 né? A arte não tem mais uma hierarquia. Isso dá uma ideia de arte mais total também, né? Integrada à vida. A arte ela tem uma função aqui, né? Então a arte ela não é um objeto que você visualiza apenas, mas ela também tem uma função. Então ela passa uma informação, por exemplo. Isso é meio complicado de você pensar, talvez na poesia. Mas tem um exemplo interessante que tinha um poeta chamado Sergei Yesenin, que ele escreveu um poema que é meio que uma carta de suicídio, basicamente. E ele realmente se suicidou. Chama Até Logo, Companheiro. Existe uma tradução do Augusto de Campos, se eu não me engano. É um poema bonito, assim, né? Mas é uma carta de suicídio. E a congregação, né, instituição dos escritores russos, soviéticos, eles tomavam algumas decisões em conjunto. E aí, a partir disso, eles estavam com medo que esse poema dele influenciasse muita gente a realmente se suicidar. E até porque isso já tinha acontecido com outras obras de arte, com livros que falavam sobre isso e realmente influenciaram as pessoas. Então, o que aconteceu? Eles criaram revistas e obras que circularam, que eram respostas ao poema do Sergei Yesenin, dizendo que valia a pena viver, basicamente, esse era o tema, valia a pena viver, e eles respondiam ao poema. Mas eles diziam assim, por que eles fizeram essas respostas? Não adianta você escrever em jornais, fazer publicações, falar por aí que a vida importa só. Isso não vai ser efetivo porque isso não é poesia. E a poesia é muito mais efetiva na sua forma de comunicar, dessa forma que ele fez, por exemplo, que esse cara, né, o Sergei Yesenin. Então, eles chegaram à conclusão que eles tinham que escrever poemas também respondendo ao poema dele. Só seria possível também escrever poemas para fazer essa ação social, né? E aí o Mayakovsky, que é um grande poeta, que até tem aqui uma imagem aqui que faz parte de um poema dele, que fez parte do construtivismo, ele escreveu um longo poema, que também dá para achar na internet, em resposta ao Sergei Yesenin, discutindo isso e tentando mostrar que valia a pena viver. É bem interessante essa história. E até tem um livrinho do Mayakovsky que chama Como Fazer Versos, tem em português, que ele conta um pouco sobre isso. Bom, e aí tinha essa ideia de fazer uma união das forças produtivas, ou seja, das forças das indústrias, da agricultura, de tudo que move a vida econômica e da arte, né? Porque supostamente o que eles pensavam é que no Estado socialista essas coisas se uniriam. As coisas não são mais mercadorias, não é o mercado que domina. Agora, digamos, é a gente que decide o que a gente vai fazer, porque não existe um mercado que está dominando leis econômicas externas. E aí eles chegavam até a conclusões mais alguns construtivistas, né, que a verdadeira arte popular do futuro, a verdadeira arte do povo seria uma junção de indústria e estética, né, uma junção da parte produtiva e da parte artística, né, e a escola Vutemas foi o centro disso, né. Teve uma exposição, acho que ano passado, retrasado, não sei, no Sesc Pompeia, bem interessante, que levaram várias maquetes e, assim, várias coisas que eram feitas na escola Vutemas, tinha foto, tinha, então, cadeira que eles faziam, objetos, móveis,
projetos arquitetônicos. E aí você via que tinham várias mulheres na escola, né? E até em relação à questão de gênero, uma coisa interessante que eu vi lá é que existiam as pessoas faziam até, por exemplo, roupa, tal, né? Então queriam tirar totalmente essa hierarquização entre as artes. Então, desde você pintar um quadro, a você desenhar uma roupa, estaria na mesma, né? E tinham até algumas roupas que elas podiam ser usadas dos dois lados, né? Tipo uma roupa dupla face. E tinham roupas até, projetos de roupas que seriam roupas sem gênero, que todo mundo poderia usar. É, enfim, você seria só um camarada. Não importa o seu gênero, você usa uma roupa. Enfim, e aí esse poema que tá aqui é um poema anel, né? Só terminando de comentar, que ele é como se ele gira, né? Então, liu bliu, essa palavra que significa amo em russo, e que ela aparece várias vezes num poema do Mayakovsky. Então aqui é tipo, a palavra ela começa e acaba nela mesma, tem essa ideia de uma poesia também visual, construída de fato como uma construção, um objeto. Aqui tem algumas imagens da Vutemas, a escola que eu estava comentando agora há pouco. Ela tinha sua sede em Moscou e ela foi fechada nos anos 30 sob o governo do Stalin. E a direção também muito conservadora de alguns artistas, principalmente a Associação de Escritores, que elegeram uma estética chamada realismo socialista, e que na verdade era muito era conservadora, assim, ela voltava para questões do século XIX e tal, e acabando um pouco com as vanguardas que na Rússia, como nenhum outro lugar, na União Soviética, né, no socialismo, integravam arte e vida. E bom, aqui a gente tem na esquerda ali embaixo a escola, aqui no meio tem uma publicação da Vutemas, ali com a foice e martelo, bem bonita essa capa. Ali tem umas cadeiras doidas que se juntam e se encaixam ali em cima, e no lado direito um ateliê com umas pessoas ali, enfim. Para terminar, falar um pouquinho sobre a Bauhaus, que tem bastante influência, foi muito influenciada pelas vanguardas russas, especialmente pelo construtivismo. E só que o Argan mesmo, né, ele diz que a Bauhaus ela transforma os impulsos revolucionários das vanguardas russas em processos metodológicos. E aí ele define 6 pontos, que é exatamente o que eles fazem. Mas basicamente ele se resume na ideia de um projeto. Então a arte ela tem um projeto, então qualquer coisa que você vai fazer, você pode fazer um projeto antes, discutir ele, pensar, e então fazer aquele objeto, que é um objeto de arte e um objeto útil. Ela tem uma ideia de educação muito importante, então essa é coisa da escola, né? E nesse sentido também um pouco próxima do suprematismo. Aliás, o Kandinsky deu aula na Bauhaus, né? E uma ideia de estética coletiva, uma arte coletiva. E era uma ideia bastante utópica, na verdade, ali na Alemanha. Eles achavam que eles iam conseguir unir também as forças produtivas, o sistema produtivo e as funções econômicas, as educativas, especialmente, não só estéticas, mas as funções educativas e econômicas, que nunca de fato aconteceu, mas eles tiveram resultados interessantes, alunos célebres, enfim. Foi uma escola muito interessante, também muito importante para o design. E vocês veem até nessa foto aqui, que é uma escola da Bauhaus na cidade de Dessau, na Alemanha, que ela tem esse lado todo de vidro, e se eu não me engano, as salas também elas têm divisões, assim, elas não, por dentro, elas têm várias divisórias, assim, e aí todas são voltadas para essa paredona de vidro. E aí, entre as salas também, né, tipo, tem um corredorzão, várias salas, assim, então imagina um corredorzão, várias salas. Aqui tem essa parede de vidro que vocês podem ver, e aqui, esse corredorzão, é tudo de vidro também. Então, você passando no corredor, você vê o que está acontecendo dentro das salas. Então, na ideia da arquitetura, essa integração entre dentro e fora, essas formas
um pouco sóbrias, né, todas quadradas. Teve muitos arquitetos que saíram daí, mas eu entendo de arquitetura, então a gente também não falou muito. Mas enfim, a gente no geral falou pouco de arquitetura aqui, né? Mas enfim, é, essas se aproximam, essas são artes que se aproximam mais da arquitetura, né? Que a gente está comentando, que eu tô comentando. Só que aí a Bauhaus ela tinha uma ideia de negação do mercado. Não pensava, ao contrário daquilo que a gente falou, né? Voltando aos dadaístas e tal, que eles negavam a ideia do artista como gênio, que seria como uma marca sobre a produto que vai ser vendido. E aí, em Paris, por exemplo, era o contrário, assim, o gênio era o que importava. Então, tipo, a galera lambia o chão do Picasso, do Matisse e tal, que estavam lá nessa época em Paris. Então, muito inspirada na Vutemas, também a Bauhaus, ela funcionou entre 1919 e 1933, em vários lugares ali na Alemanha. Não tinha uma tentativa maior de igualdade de gênero, assim, tanto igual a Vutemas se aproximou mais disso, né? Tinham alunas mulheres, mas elas não participavam de tudo. Mas enfim, é uma escola, é uma questão, uma parte interessante dessas vanguardas do início do século XX. E ela também foi fechada em 33 pelo regime nazista, né? E a maioria dos professores acabou até tendo que se exilar. Aqui tem a casa do Walter Gropius, que era o diretor da escola, e da esposa dele, Alma Maria Mahler-Werfel, que também era artista, ela era musicista, na verdade, mas não participava da Bauhaus, né? E uma coisa interessante de notar nessas imagens é como os espaços são integrados. Eles tinham essa ideia de integrar espaço doméstico, espaço de trabalho, então a cama está do lado da biblioteca, né? E ali a sala de jantar já integrando também. Então, integrar arte e vida, e trabalho, e a vida doméstica. Então, era como se nessa utopia o trabalho fosse uma coisa boa, que estaria junto com você na sua casa, acompanhando a arquitetura, né? E depois tem várias casas, os professores, assim, eles fizeram construções muito bonitas, assim, interessantes. E aqui, por fim, nosso último slide é a cadeira do Vassili Kandinsky, né? Aliás, meio bizarra essa máscara, mas eles colocavam essas máscaras para tirar foto. Bom, é uma cadeira. É que tem essa coisa assim, não sei se algum aluno quer fazer design, mas designer dizem que adora cadeira, né? Adora fazer cadeira, ver design de cadeira e tal. E aí eles tinham várias cadeiras doidas lá. E aí tem essa aí, do Kandinsky, né? Que foi desenhada por esse Marcel Breuer entre 1925 ou 26, e ela era feita de aço, com assento e as costas em couro. Enfim. E aí tem essa mulher sentada de uma forma aparentemente confortável nessa cadeira. Bom, basicamente era isso que eu tinha para dizer. Acho que encerramos. Uau, foi longa essa aula. A gente viveu uma utopia achando que a gente ia conseguir falar tudo, né? Não, tinha tipo uns 50 slides, assim. Só que como eram muitos de imagens, né? Acho que a gente pensou que ia dar tempo. Uhum. Mas é isso, gente. Obrigada aos alunos que ouviram até aqui. Tem que ter coragem. E boas férias de novo para quem tá vendo aí, né? Sim. Tá assistindo depois, descansem. Mesmo que tenha coisas do cursinho, tirem um tempo para vocês descansarem. Sim. E se cuidem. Voltem com saúde pra gente. Por favor, gente, se cuidem. Até o semestre que vem, então. Até lá. Tchau. Aproveitem para ler se quiserem. Se tiver de boa.